Vamos lá, pessoal, voltando com aquela que é considerada a melhor disciplina de todos os tempos, com seu professor predileto, professor Sérgio Neto, que aqui está. Vamos lá, não esqueça, se inscreva no canal, né? Ajude para que a gente possa continuar gravando essas aulas de extrema importância para você, para vestibular, para Enem, né? Para os vestibulares estaduais, para a cultura geral, até para concurso, mas é importante que você se inscreva no canal e, ao final, dê um likezinho para nós, para que a gente continue nosso projeto de aulas de História e aula de Geografia. E aqui, vamos lá, aula de História Contemporânea. Última aula de História Contemporânea foi nazifascismo. E aí nós começamos agora a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que, tendo em vista, né, o Enem, né, sempre vendo na nossa frente o Enem, a prova do Enem, geralmente eles cobram o quê? Eles cobram até o início, eles podem cobrar até o início da Segunda Guerra Mundial, que é a invasão alemã à Polônia, ou os tratados que encerram o conflito. Normalmente, batalhas, né, fase e tal, isso já é mais difícil. É até começar a Segunda Guerra e o momento final da guerra. Vamos lá, dando prosseguimento aí. Significado histórico, você pega seu caderninho de história, se não pegou, dá um pause, vai lá, escreve no caderno, Segunda Guerra Mundial, 1939, 45, vamos lá. Significado histórico. Bom, existem alguns historiadores que dizem que houve uma guerra só, em duas fases, Primeira Guerra e Segunda Guerra. Por quê? Porque das consequências da Primeira Guerra Mundial, você tem as causas da Segunda Guerra Mundial. Então, o significado histórico, você coloca lá, uma guerra em duas fases. Por quê? Porque das consequências da Primeira Guerra Mundial, você tem as causas da Segunda Guerra Mundial. Existem alguns antecedentes que são extremamente importantes para você entender. Então, lembra, é fundamental até começar a guerra. Então, os antecedentes do conflito. O expansionismo alemão. Olha lá, depois que Hitler chega ao poder na Alemanha em 1933, 34, morre o presidente Hindenburg, e aí ele unifica, passa a ser chanceler alemão e presidente. Em 1939, né, ele institui o Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão. Você sabe que a Alemanha era proibida pelo Tratado de Versalhes para se rearmar. Você fala, mas que diabos, então, que Hitler começa a investir no armamento, né, a partir de 1934, quando ele assume os dois cargos na Alemanha, né, depois, em 1936, ele já participa da Guerra Civil Espanhola, apoiando o partido da Falange, né, do general Francisco Franco. Inclusive, já caiu isso no Enem. Olha lá, a Guerra Civil Espanhola, ela acaba servindo de laboratório para testes de armamentos alemães. Você fala, mas sim, mas como é que a Alemanha está se rearmando? Por incrível que pareça, o nazismo, né, excluindo a questão do Holocausto, a Segunda Guerra, aquelas maluquices de Hitler, né, de defender a raça ariana, a raça pura, de submeter os povos impuros do planeta, né, quer queira, quer não, ele consegue tirar a Alemanha da crise econômica, investindo muito na indústria bélica e na indústria de aço alemão. E aí ele consegue, né, ter apoio muito forte das massas populares, da classe média, da burguesia, né, passa a ser visto como um mito. Olha aí, ó, um mito. E aí, toma cuidado com esse negócio de mito, que isso não existe, né? Isso é uma invenção. E aí, o que é que vai acontecer? Ele começa a se expandir, né? Começa a querer dominar outras regiões do planeta, começa a lá, vai lá, apoia a Espanha. Você fala, mas isso não era proibido pelo Tratado de Versalhes? Era. E onde é que está a Inglaterra? Onde é que está a França? Onde é que está United States of America? Simples. Estados Unidos estava quebrado, né? Em 1936 já estava se recuperando dos efeitos da crise de 29, bem verdade, né? Com Franklin Delano Roosevelt.
você vai ver na Inglaterra e na França, né, os dois países tentando adotar uma política chamada política do apaziguamento de forças. Como assim? Vamos evitar a guerra ao máximo. Vamos evitar a guerra ao máximo. Vamos fazer de tudo para manter a paz na Europa. Os americanos adotaram a política de isolacionismo. Então, França e Inglaterra, principalmente, assistem o rearmamento alemão, mas não fazem nada para evitar. Existe até uma hipótese, uma ideia de que franceses e ingleses viam o rearmamento alemão e achavam que naquela época, 1935-36, o maior inimigo mundial era o Império Vermelho, era Stalin, né? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer, então, que ingleses e franceses acham que futuramente possam utilizar Hitler para combater, né, o inimigo vermelho, Stalin, o Império Vermelho. Você fala assim, mas, professor, durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia não foi aliada da Inglaterra e da França? Foi. Então, o que eu quero que você jamais esqueça, seja em Segunda Guerra, seja em outro tema contemporâneo, né, que os acordos são feitos quando convenientes e rompidos quando necessários. Não existem acordos eternos. Tá? Acordo, pegar as mãos, tá feito pro resto da vida. Não, isso é invenção, tá? Isso é mitologia. Então, tudo gira a história que motiva nós, historiadores, a adentrarmos, interpretarmos algum momento histórico, é justamente analisar os jogos de interesse. E, pelo menos no que se refere à Segunda Guerra Mundial, existem muitos interesses. Então, olha lá, os acordos são feitos quando convenientes e rompidos quando necessários. Então, quando ingleses e franceses, olha lá, acham que podem usar Hitler futuramente para combater o inimigo vermelho, né? Só que tem um detalhe, né? Aqui nós temos uma visão prospectiva da história. Aqui você está, né, no ano 2020, em maio, dentro de casa o tempo todo, né? E você não sabe o que vai acontecer amanhã. Agora você imagina os caras lá em 1936, Guerra Civil Espanhola, Hitler se rearmando, como é que os caras iam prever, né, que Hitler quer dominar o mundo? Não dá. Então eles vão fazer o quê? Uma política de apaziguamento de forças, ou seja, de evitar um conflito ao máximo. E os norte-americanos, em função dos efeitos da crise de 29, adotam o isolacionismo. E aí depois, começando a guerra, tudo é uma questão de interesse. Tá? Os acordos são feitos quando interesse e rompidos quando necessários. Então, lembra, ingleses e franceses, até o momento aí que antecede o conflito, acham que podem usar Hitler para combater Stalin, o inimigo vermelho. Então, esses são os antecedentes. Olha lá, o expansionismo alemão, a política de apaziguamento de forças por parte de ingleses e franceses e isolacionismo norte-americano, em função dos efeitos da crise 29. Continuando nessa melhor aula de todos os tempos, vamos lá. Outra coisa importantíssima também, tratados que antecederam o conflito. Preste atenção. Não procure, vou falar isso só para vocês, não procurem, vou até tirar meu óculos, verdade. Na história, diz assim, a verdade é uma só. Meu amigo, a história não trabalha com verdades, mas com interpretações. Tá? Certezas não existem. A história não trabalha com certezas. Tá? Trabalha com interpretações. Então não esquece. Tudo é uma questão de jogo de interesse. Look, tratados que antecederam o conflito. Olha lá. 36, Guerra Civil Espanhola. O mundo, principalmente os europeus, começam a perceber que a Alemanha, né, se rearmou e que ela é expansionista, mas
vamos lá, adotar a política de que é apaziguamento. Em 1938, eu vou mostrar um mapa para você. Bom você copiar esse esqueletinho aí que eu te falei, no slide, no caderno. Tá? Deixa eu só adiantar aqui. Olha lá! Olha lá! 1938. O que é que vai acontecer? A Alemanha, outubro, invade uma parte da antiga Tchecoslováquia. Hoje chama República Tcheca e Eslováquia. Invade uma região que você está vendo no mapa. Esse mapa é... Pode falar palavrão? Tem alguém? Minha mãe tá olhando. Tua mãe tá olhando. Esse mapa é foda. Tá? Vamos lá. Quem tá olhando? Outubro de 1938. Os alemães começam a mostrar que eles não vão parar. Os alemães, Hitler, seu tio doido, invade os Sudetos, que é uma região na antiga Tchecoslováquia, né, que o povo falava alemão, era da Alemanha até a Primeira Guerra, então ocuparam. Não invadiram, tá, meu filho? Ocuparam. E aí o mundo começa a falar, esse cabo é doido, esse cabo não vai parar, né? Então, quando ele ocupa os Sudetos, aí há um acordo, né? Olha lá, o Acordo de Munique, porque Daladier, da França, e Chamberlain, da Inglaterra, se reúnem, fazem um acordo, apertam as mãos, tanto Stalin não, tu é doido. Olha lá, Hitler, Mussolini, Daladier e Chamberlain, os quatro. Assinam um acordo que os alemães podiam ficar com os Sudetos, porque é uma região que pertencia aos alemães, não tinha problema nenhum e tal. Foi uma ocupação, não foi uma invasão, foi uma ocupação, né, saudada pelos austríacos, aliás, pelos austríacos não, pelos tchecos, né, sem resistência. E aí depois eles, no mesmo ano, o que eles fazem? Eles vão ocupar a Áustria. Fala, mas houve uma invasão? Também não. Por quê? Porque são povos irmãos, austríacos e alemães, inclusive, falam o mesmo idioma, né? Então, nesse Acordo de Munique, Hitler podia invadir os Sudetos na Tchecoslováquia, mas não poderia invadir o quê? A Polônia. Caso Hitler, esse acordo dizia, caso Hitler tentasse invadir a Polônia, significa que ele queria a revanche da Primeira Guerra Mundial. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que todo mundo, né, foi lá e pegou a cor de cavaleiros, todo mundo, que eu digo, França e Inglaterra, percebiam que Hitler, né, fez um acordo quando conveniente e que futuramente ele ia romper esse acordo, mas assinaram. Né? E aí, Hitler já tinha ocupado a Áustria, ocupa os Sudetos, mas ficou proibido de invadir a Polônia. Se ele quiser invadir a Polônia, vai deflagrar uma nova guerra mundial. Esse é o Acordo de Munique. Depois nós temos o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, que é esse que você está vendo na tela aí, ó, que já caiu em prova de Enem, prova da UEMA também, olha lá. Um pacto de não agressão cerca de um mês antes, né, do início da Segunda Guerra Mundial. Hitler, à direita, e Stalin, à esquerda, faziam um acordo. Lembra que eu falei no início da aula? Os acordos são feitos quando convenientes e rompidos quando necessários. Qual era o acordo? Se Hitler invadir a Polônia, contará com a neutralidade soviética. Ninguém quer lutar com a União Soviética. Tá? E aí fizeram esse acordo, um acordo de cavaleiros. Tanto Hitler como Stalin sabiam que um dia esse pacto ia ser cobrado, mas naquele momento era conveniente para, principalmente, garantir a neutralidade soviética. Hitler pensava, vou invadir a Polônia, vou desencadear a reação da França e da Inglaterra, mas contarei com a neutralidade soviética. Esse é o pacto de não agressão, pacto germano-soviético ou pacto Ribbentrop-Molotov. Daqui a pouco a gente volta. Não esquece, se inscreve no canal, dá um likezinho lá para nós. Daqui a pouco a gente volta.